Capítulo 7º. Disposições finais. Artigo 23. Fica a União autorizada a conceder incentivo, nos termos do Programa de Incentivo à Implementação de Projetos de Interesse Social, PIPs, instituído pela Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, as aplicações em fundos de investimento, criados por instituições financeiras, em direitos creditórios provenientes dos contratos de parcerias público-privadas. Artigo 24. O Conselho Monetário Nacional estabelecerá, na forma da legislação pertinente, as diretrizes para a concessão de crédito destinado ao financiamento de contratos de parcerias público-privadas, bem como para a participação de entidades fechadas de previdência complementar. Artigo 25. A Secretaria do Tesouro Nacional editará, na forma da legislação pertinente, normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada. Artigo 26. O inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56. Parágrafo 1º. Inciso 1º. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 27. As operações de crédito efetuadas por empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União não poderão exceder a 70% do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico, sendo que para as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, seja inferior à média nacional, essa participação não poderá exceder a 80%. Parágrafo 1º. Não poderão exceder a 80% do total das fontes de recursos financeiros da sociedade de propósito específico ou 90% nas áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, seja inferior à média nacional, as operações de crédito ou contribuições de capital realizadas cumulativamente por. Inciso 1º. Entidades fechadas de previdência complementar. Inciso 2º. Empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas pela União. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por fonte de recursos financeiros as operações de crédito e contribuições de capital à sociedade de propósito específico. Artigo 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito Federal e municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes excederem a 5% da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. Parágrafo 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais não dependentes. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 29. Serão aplicáveis, no que couber,
As penalidades previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Lei de Improbidade Administrativa, na Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000. Lei dos Crimes Fiscais, no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, e na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, sem prejuízo das penalidades financeiras previstas contratualmente. Artigo 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.